Olá, queridos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar um novo material, tá? A gente vai utilizar esse livro aqui, o nome do livro é Mudança de Rumo, ele é mais um livro da APEC, tá? Ele é um livro que tem 5 lições, essas 5 lições vão falar de pessoas que tiveram uma mudança de rumo na sua vida. Essas lições, essas histórias, né, essas pessoas, elas são pessoas da Bíblia, então são histórias bíblicas. E aí, esse aqui é um livro de cartaz que a gente chama. As figuras para contar a história estão no próprio livro, tá? Então, ele tem aqui no livro, ele tem um material para os professores estudarem as aulas, elaborarem elas, e tem esse material das figuras e tem também os versículos aqui prontos, tá? No final do livro, você vai encontrar o versículo assim, ó. O versículo já vai estar aqui prontinho para você poder utilizar na sua aula. Com esse material, você consegue fazer a sua aula, aplicar ela e mostrar para as crianças, usar na sua aula. Ele é muito bom para quando a gente vai num local onde não tem uma mesa ou não tem um apoio para a gente colocar o nosso material, você leva só esse livro aqui e já consegue contar a história, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui o início do livro e depois eu vou contar uma história, tá? Mostrar algumas partes, assim a gente vai conversar. A minha ideia aqui é mostrar 5 histórias para vocês em 5 vídeos diferentes, tá bom? Hoje a gente vai ver a primeira história. Bom, esses livros da APEC, eles têm o grande foco de atingir crianças que ainda não conhecem o Senhor. Eles são livros muito completos e eles vão ajudar aquele professor que é iniciante. O professor que está recém começando, ele vai encontrar aqui um bom material de apoio para suas aulas e de até como, assim, vai ter dicas de como elaborar suas aulas, vai poder ajudar nisso. Então, por exemplo, dentro do material tem essa parte aqui, vai falar assim, ó, faça desta a melhor evangelização de crianças já vista. Então aqui ele vai dar algumas dicas de você fazer uma classe de estudo com as crianças, de se você tem conseguiria assim estar com eles todos os dias da semana. Aqui tem dicas de como elaborar essas aulas, de como o que passar para eles nesses dias. Então tudo aqui são dicas para melhorar e qualificar a sua aula. Aqui também ele vai dar uma sugestão de um programa de 3 horas. Então imagina que você vai passar com essas crianças 3 horas. Aí você pode pensar, como é que eu divido a minha aula? E aqui tem as sugestões. Então ele vai dar aqui, ó, 20 minutos, aí você vai fazer uma reunião aberta. E aqui tem uma explicação. Então vai ter explicação para cada um dos pontos. 30 minutos, vai ter um lanche, intervalo, outros 30 minutos, lição bíblica. Então tudo aqui bem explicado para esse plano de 3 horas. Se você não tem um tempo assim grande com as crianças, tem um plano também de 60 minutos. E aí tem aqui uma divisão, a abertura, música, versículo para memorizar, e do lado tem o tempo de cada uma dessas coisas. Claro, tudo isso aqui é sugestão, são dicas, então você pode adaptar de acordo com o seu tempo e de acordo com a sua classe. Uma outra parte que fala aqui é ensinando lições bíblicas transformadoras de vidas. Então ele vai dar dicas aqui de como você aplicar a história, de como passar essa história para a vida das crianças. Então, tá vendo? É um material muito bom para aquele que está iniciando suas aulas. E para aquele que já dá aula, vai complementar aquilo que você já sabe. Talvez até te dê dicas que você ainda nunca experimentou ou não conhece ainda. A APEC, ela é uma aliança de evangelização de crianças. Então o foco deles sempre é levar crianças a Cristo. E no material deles, geralmente tem um ponto aqui que explica como fazer isso, como levá-las a Cristo. Geralmente tem aqui um tipo de oração ou um tipo de apelo que você pode fazer na nossa aula. Tudo isso aqui está dentro do material. Uma outra dica que tem aqui dentro é como adaptar esta série para os pré-escolares. Então, assim, dependendo da idade da criança, a aula precisa ser adaptada. Aqui vai ter dicas explicando isso, dando instruções de como você pode fazer isso na sua aula. E dentro do livro nós chegamos à primeira lição. Então, essa parte aqui é a parte do professor. O professor vai ler o texto base, vai ler o versículo-chave, ele vai poder ver assim alguns objetivos que já estão traçados aqui. Durante o seu planejamento você pode criar os seus objetivos. Eu gosto de uma frase que fala que se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a gente quando dá aula para as crianças, a gente precisa saber para onde está indo. E aí, sabendo para onde eu estou indo, eu vou ter um caminho certo a percorrer. Na aula com as crianças, então, a gente precisa ter objetivos bem claros para a nossa aula. Se a nossa aula é sobre oração,
eu preciso ter um objetivo ali. Eu quero que as crianças aprendam a orar. Ou aquelas que já sabem, que elas orem mais. Ou então que as crianças tenham mais fome da palavra. A minha aula, ela precisa ter objetivos. E no fim da aula eu preciso ter atingido esses objetivos. E aqui no planejamento já tem alguns, de acordo com a lição, mas você pode colocar os seus também. Você deve colocar os seus aqui para poder fazer aquilo que o Espírito Santo está transmitindo a você. Continuando aqui na lição, tem um esboço, um programa para 60 minutos, e aí tem o esboço da aula. Então vai ter ali introdução, como você pode fazer essa introdução, tem um andamento, tá? Então tem tudo aqui já pronto. Tem o clímax da aula e tem a conclusão, tá? Virando a folha, você vai encontrar a continuidade do conteúdo. Então vai ter aqui os cartazes que você vai utilizar, o número deles, uma explicação sobre cada um, e aqui o andamento da história, como que você vai contar essa história, continuar ela. O próximo cartaz, uma explicação dele. Tudo isso o professor precisa ler antes, meditar nele, aprender o conteúdo que está aqui para depois poder transmitir utilizando somente as figuras. Essa parte aqui da lição a gente não mostra para as crianças, a gente só utiliza ela para o nosso estudo pessoal. Aqui dentro do livro tem também algumas folhas que elas têm atividades de acordo com a história. Então eu vou mostrar para vocês a primeira história e depois eu mostro qual atividade já tem aqui. Você pode fazer uma cópia e no dia da aula entregar para as crianças. Então já vai ter uma atividade pronta, uma atividade dirigida e relacionada com a aula. Então aqui nessa primeira história, a primeira história ela é sobre Zaqueu, tá? E aí o versículo que eles escolheram é esse aqui, ó, Lucas 19:10, que fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, tá? Esse é o versículo chave, o versículo que você vai fazer com que as crianças memorizem na sua aula. Você vai fazer eles aprenderem esse versículo aqui. E a história que você vai estar falando é a história de Zaqueu. E o título que eles deram é O Homem Perdido Encontrado em uma Árvore. E aí você vai poder fazer uma relação, né? Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, e Zaqueu ele é o homem perdido que foi encontrado em uma árvore. Tem essa relação entre o versículo e a história que você está contando. E aí a primeira figura da história é essa aqui, ó. É um homem, Zaqueu, contando dinheiro, tá? Ele está guardando um pouco na bolsa ali, ele está colocando um pouco aqui na mesa, né? Está fazendo umas somas ali. Você vai poder explicar na sua história que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era o líder desses cobradores de impostos. E pode explicar, dá todo o contexto, né? Explica para as crianças que o cobrador de impostos, ele era alguém que era do povo judeu, mas ele era odiado pelos judeus. Por que ele era odiado? Porque ele trabalhava para os romanos. Ele trabalhava para aquele povo que estava oprimindo o povo de Israel. E o trabalho dele era cobrar, era tirar dinheiro do povo de Israel. O povo de Israel considerava os cobradores de impostos como grandes pecadores. Então Zaqueu é esse tipo de homem. E ele não é só um cobrador de impostos, né? Ele é o líder desses cobradores de impostos. Ele está acima deles. Então certamente ele ganhava, ele tinha um lucro muito maior, mas ele tinha assim um ódio, né? As pessoas tinham um ódio muito grande dele porque ele exercia esse cargo. Ele era considerado um traidor. Algumas vezes a gente vai encontrar na Bíblia a palavra publicano, que são esses cobradores de impostos. E geralmente eles estão relacionados aos pecadores. Quando falavam de Jesus, falava que ele comia com os publicanos e pecadores. Então eles estavam nesse mesmo grupo que o povo de Israel não queria fazer parte, tá? Então Zaqueu, ele é um completo rejeitado pela sociedade. Ele tem um cargo ali que é protegido pelos romanos, ele certamente tinha uma proteção romana sobre ele ali, ele podia cobrar livremente e até usufruir da força do exército romano, caso fosse necessário. Então ele tinha toda essa proteção, mas ao mesmo tempo ele era odiado pelos seus compatriotas. Então isso certamente pesava no coração de Zaqueu. E aí você pode trabalhar tudo isso com as crianças. Você pode fazer toda uma introdução, falando dos publicanos, falando quem eles eram, o que eles faziam, por que eles eram tão odiados. Você pode começar explicando para as crianças, olha, imaginem um homem que era muito odiado. Ele tinha um trabalho e esse trabalho fazia com que as pessoas não gostassem dele. Esse homem rejeitado, ele estava lá um dia
contando o seu dinheiro. Talvez ele estivesse até separando dinheiro para ele e dinheiro que ele teria que dar lá para os romanos. Então você vai explicando para as crianças, né, o que ele está fazendo, qual era a profissão dele, e aí vai dando todo um contexto dessa história. E lembra que Zaqueu, ele é aquele homem perdido. Ele é um homem que está assim sendo rejeitado pelo povo e ele está vivendo a vida dele, sabe? Vivendo a vida da maneira que ele acha mais correta. Mas um dia se espalhou uma notícia no povoado onde Zaqueu morava. Essa notícia falava que um rabi, um mestre judeu, estava vindo por aquela terra. Talvez o Zaqueu já tivesse ouvido histórias sobre Jesus, histórias de milagres que Jesus tinha realizado. A Bíblia chega a dizer que em alguns lugares a fama de Jesus já estava muito grande, que ele estava ficando muito conhecido por todos os sinais e maravilhas que ele fazia. Então, certamente Zaqueu deve ter ouvido alguma coisa, ele ficou sabendo, e aí, num dia glorioso, o Senhor aparece na cidade onde Zaqueu morava. Só que tem um detalhe sobre Zaqueu que eu não falei. O Zaqueu, ele era um homem um pouco mais baixo que os outros. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. E aí, ele certamente viu aquela multidão toda, a multidão entrando na cidade, assim, acompanhando Jesus. Ele queria ver Jesus. A Bíblia fala que ele queria ver o Senhor. E ele deve ter tentado ali, como mostra aqui, né, tentado assim, perguntar, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse tumulto todo? E alguém pode ter dito para ele, olha, Jesus está passando. E ele, nesse querer ver Jesus, como ele era de pequena estatura, ele não ia conseguir ver no meio da multidão. A multidão ia atrapalhar, ele ia ficar ali no meio tentando passar e não ia conseguir ver Jesus. Então Zaqueu bola um plano e esse plano vai levar ele diante do mestre. E aqui na lição a gente vê que ela interrompe a história de Zaqueu e mostra essa figura aqui, tá? De duas crianças com um coração cheio de pecado, tá? Ele parece que cortou assim a história do Zaqueu no meio, mas é que esse momento aqui você pode parar a sua aula. Assim, a gente está falando que o Zaqueu era pecador, que o Zaqueu era um homem que não conhecia Deus, né? Ele conhecia de ouvir falar, mas ele não era um homem que vivia com Deus. E a gente pode pegar lá Romanos 3:23, que fala que todos nós somos pecadores. E a gente relaciona isso com a vida das crianças e mostra para elas que Zaqueu, ele era um pecador, mas nós também somos. E assim como Zaqueu precisava de Jesus, nós também precisamos. Então, tá vendo? A gente consegue fazer um link aqui da vida de Zaqueu com a vida das crianças e com a nossa própria vida. Então, essa história, ela deixa de ser uma história que as crianças estão ouvindo para se tornar algo que eles precisam viver, algo que eles precisam aplicar nas suas vidas. E aí você vai usar essa figura aqui para poder explicar isso, né? Poder dizer, olha, não importa quem nós somos, todos nós somos pecadores, como diz a palavra. Se nós somos pecadores, nós precisamos arrumar uma maneira de ir até o Senhor para que a gente possa ter do Senhor tudo aquilo que a gente precisa para deixar de ser pecador. E Zaqueu, ele tinha um plano para encontrar o Senhor, e o plano dele era subir nessa árvore. Só que Zaqueu não escolheu qualquer árvore, ele calculou aonde Jesus iria passar, qual era o caminho que ele iria fazer, e ele escolheu a árvore certa para poder subir nessa árvore e esperar o mestre passar. Então, certamente o Zaqueu subiu ali, fala que ele subiu no sicômoro, que é uma árvore mais baixinha, ele conseguiu subir nessa árvore, devia ser uma árvore fácil de subir, né? Ele subiu nessa árvore e ficou esperando ali até Jesus passar. Então ele ficou na expectativa de ver o mestre e esse era o objetivo dele, né? Ele queria ver o Senhor. Só que o nosso Deus, ele é tremendo e ele faz algo além daquilo que Zaqueu está esperando. A Bíblia fala que Jesus não somente passou por aquele lugar, mas ele olhou para Zaqueu. Né? Ele parou naquele lugar, ele olhou para cima. Certamente as pessoas que estavam ao redor também olharam, viram o cobrador de impostos, um homem de alta posição social, viram aquele homem ali, né, em cima de uma árvore. E aí Jesus surpreende ele porque Jesus fala uma palavra que talvez o Zaqueu na hora não tenha acreditado. Jesus fala assim, ó, Zaqueu. Olha só que tremendo. Jesus sabia o nome dele. Jesus sabe o nome de cada um de vocês. Né? A gente pode relacionar de novo agora com a vida das crianças.
Jesus te conhece pelo nome. Ele sabe quem tu é. E ele diz para Zaqueu assim, ó, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Então Jesus conhecia o nome dele, né, deu uma ordem para ele que ele tinha que descer depressa, e Jesus sabia onde ele morava. Jesus conhece o nome de cada um de vocês e ele sabe onde vocês moram. E ele precisa estar com vocês também. Então ele precisa entrar na casa de vocês. E aí a gente pode fazer essa relação aí com a vida das crianças, tá? Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor na sua casa, tá? Ele leva Jesus para casa. Certamente Jesus foi ali com seus discípulos, alguma parte da multidão deve ter ido também. Todos eles foram lá e aí a Bíblia conta algo muito interessante. Fala que Jesus estava lá, estava à mesa, eles estavam comendo, estavam celebrando ali, e que durante aquele momento, o momento que eles estavam comendo, a Bíblia não fala nada do que Jesus conversou com Zaqueu nesse momento, mas diz que Zaqueu se levanta e ele diz uma coisa para o Senhor. Ele diz assim, Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Então olha só, Zaqueu recebe a Jesus na sua casa, e aquilo que para ele era tão importante, que era o dinheiro, que era algo ali que ele acreditava, né, e confiava muito, que era o seu dinheiro, agora ele diz assim, eu resolvo dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, algo tremendo acontece na vida de Zaqueu só porque ele recebeu Jesus na sua casa. E assim vai ser na vida das crianças. Eles precisam entender que Jesus precisa entrar na casa deles. E Jesus tem a capacidade de mudar toda a casa, de mudar toda a história, de transformar a vida dessas crianças. Jesus termina essa história de Zaqueu dizendo assim, ó, hoje houve salvação nessa casa. Então olha só que tremendo. A presença de Jesus causou toda essa mudança na vida de Zaqueu, na vida desse homem que certamente morreria longe de parentes que não gostavam dele, longe do seu próprio povo, trabalhando para o Império Romano. Então esse homem que tinha tudo, ele descobriu que ele não tinha nada, e quando ele encontrou Jesus, ele abriu mão de todas essas coisas que ele achava que eram importantes antes. Mas agora ele viu que tudo perdeu o valor diante de Jesus. Lembra do versículo-chave dessa história? Lucas 19:10. Né? Vamos dizer comigo? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode então reforçar esse versículo com as crianças e aí pode mostrar para eles mais uma figura e explicar isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como que Jesus fez isso? Através da sua obra na cruz. A obra na cruz, ele morre pelos nossos pecados. Ele morre por tudo aquilo que nos afastava de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E quando Jesus morre, ele faz a reconciliação. A ira de Deus que estava destinada para nós é colocada sobre Jesus, ele assume os nossos pecados e nós somos completamente perdoados dos pecados. Quando Jesus ressuscita, ele nos dá agora uma nova vida. Ele nos mostra que é possível termos uma nova vida através da vida que ele nos deu. Nós fomos substituídos por Jesus na morte, na condenação eterna, e agora a nossa vida que nós temos, ela precisa ser dedicada a Jesus. Então Zaqueu, a partir de agora, ele vai ter uma nova vida, porque Jesus transformou a sua casa e transformou a sua história. Lembrando de novo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então você pode enfatizar isso na sua aula, mostrar para as crianças que o Filho do Homem tinha uma agenda, ele tinha algo para cumprir, ele tinha que ir atrás dessas pessoas que estavam perdidas e salvá-las. E essa obra continua hoje, só que agora Jesus vai usar eu e você nesse trabalho de buscar e salvar o perdido. Aqui uma outra figura, né, que dá uma sugestão é de você explicar que a pessoa que recebeu a Cristo, agora ela vai ter uma nova vida. Então você pode fazer uma ilustração para as crianças, assim, de que antes a gente era de uma maneira, agia de uma maneira, falava de uma maneira, se vestia de uma maneira. Mas depois que a gente entrega a vida para Jesus, as pessoas precisam ver mudanças na nossa vida. As coisas que a gente fazia antigamente, que não agradavam a Deus, a gente não faz mais. Agora a gente vive em novidade de vida e tem uma nova vida em Jesus. Uma vida transformada. A salvação nos alcançou, mas também nos transformou.
E aqui a última figura que eles colocam nessa lição é essa aqui, ó. Lembra que eu falei que o material da APEC, ele faz muito apelo, ele trabalha muito com o coração daquela criança que ainda não conhece a Jesus. Então essa figura aqui é para ilustrar isso, né? Você pode perguntar assim para a criança: você já entregou seu coração para Jesus? Já permitiu que ele habitasse na sua vida e transformasse você? Tudo isso você pode conversar com a criança, você pode instruí-la a ir até Jesus, a orar, a entregar a vida, a consagrar a vida. Nesse momento aqui você pode ministrar sobre a vida das crianças, né, impor as mãos, abençoar. Tudo aquilo que o Espírito Santo te conduzir a fazer pode ser nesse momento aqui, nessa finalização da história. Lembra que a história não é só para conhecimento intelectual, mas é para que a criança seja abençoada, edificada, consolada. Tudo isso tem que acontecer com a história, né? Tem que ter uma exortação também sobre a vida da criança. Tudo isso o Senhor vai te dar graça para poder fazer. E aí você vai utilizar essas figuras aqui para poder mostrar isso, tá? Aqui no livro, lembra que eu falei que tinha lições também, né? Que você pode fazer uma cópia, fazer um xerox. Aí a lição, a sugestão é essa aqui. Aqui tem então o versículo, Lucas 19:10, e aí fala, tem uma referência para explicar o versículo. Porque o Filho do Homem veio, aí tem Jesus, um bebezinho aqui, buscar e salvar. Aí tem a cruz e o túmulo vazio. O perdido, tá? Então tem esse coração aqui do pecado. Dá para fazer cópia, dá para fazer um livrinho para a criança. A criança pode usar essas três figuras para poder lembrar do versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, tá? Uma forma de ilustrar o versículo. E você pode também criar outras atividades, pensar em outros materiais para poder complementar a sua aula do Zaqueu. Aqui tem também a sugestão deles em faixas, assim, ó. Você pode imprimir num papel mais grosso, mais firme, e fazer marcadores de páginas. E aí as crianças podem utilizar nas bíblias delas. Eles podem colorir e utilizar na Bíblia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir o canal, se inscrever, compartilhar com aqueles que são professores também de escola dominical e que querem cada vez mais se qualificar suas aulas. Tá bom? Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo.